Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Igreja, a Bíblia diz que Jesus, ele nasceu de uma mulher virgem. A Bíblia relata que Maria se achava virgem quando concebeu do Espírito Santo. Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria por intermédio do Espírito Santo. Ou seja, ela nunca teve um contato com homem nenhum, mas o poder de Deus desceu sobre a vida de Maria, e ela se achou-se grávida pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia relata que ela deu à luz ao Filho, ao Salvador do mundo, Jesus Cristo. Foi revelado para ela, foi revelado para o seu marido, que ela teria um filho, e que era para colocar o nome dele de Jesus. E Jesus, a Bíblia relata que ele foi crescendo, ouvindo a palavra. Ele foi crescendo, se dedicando à palavra de Deus, recebendo dos céus o poder para fazer a obra. E a Bíblia diz que chegou um tempo que Jesus Cristo já é um homem. Jesus Cristo já próximo dos seus 30 anos de idade. A Bíblia diz que ele foi batizado no Rio Jordão pelo profeta João Batista. E em seguida, após o seu batismo, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu como uma pomba sobre ele. E ali ele recebe poder dos céus para curar, para salvar e para libertar os cativos, para curar os enfermos, para libertar os endemoniados. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele foi levado para o deserto, ele foi conduzido pelo Espírito Santo, e naquele deserto, Jesus Cristo, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E depois desses 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele teve fome. E ali ele foi tentado pelo diabo. E não é diferente na minha e na tua vida. Quando a gente decide entregar nossos caminhos para Jesus, o inimigo vai tentar eu e você, que é para que a gente venha sair do caminho de Cristo. Mas é necessário ficar firme e não dar ouvido à voz estranha, porque ele soa no ouvido, mandando você fazer isso e fazer aquilo. Mas é necessário que fique firme, aleluia, glória a Deus, não dando ouvido à voz estranha do inimigo. E a Bíblia relata que Jesus, ele iniciou o seu ministério. Jesus, ele foi chamando os discípulos de um por um. Jesus, ele foi de aldeia em aldeia, pregando o evangelho juntamente com os discípulos. Glória a Jesus. E a Bíblia relata que chegando num lugar chamado Tiro e Sidom, a Bíblia diz que uma mulher cananeia que saíra daquela cercana clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aquela atitude daquela mulher foi muito linda, igreja. Aleluia. Aquela mulher saiu do seu lar, saiu do conforto da sua casa e foi atrás de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Foi buscar Jesus.
Aquela mulher tinha uma filha na sua casa, endemoniada. Porque é assim, igreja. O inimigo, ele não vai se apresentar para você dizendo: olha, eu sou o diabo. Não, não, não. Ele vai querer trabalhar na mente de um e de outro para fazer o mal. E quantas pessoas, quantas jovens, quantos filhos, quantas filhas estão dentro de casa endemoniada? Quantos estão por aí endemoniada, endemoniado, desobedecendo pai e mãe, confrontando o pai, confrontando a mãe? Verdade. Aleluia. Muitos batem no pai, muitos batem na mãe. É o demônio. É, Deus. O demônio tomou ela e tomou ela. E está bagunçando a casa. Mas tem muitas mães, tem muitos pais que acham normal. No momento da tribulação, vai para o desespero, fica desesperado, desesperada. Mas depois que aquilo passa, ali foi um momento, volta tudo normal. Mas ele vem de novo. O inimigo, ele vem de novo. O inimigo, ele não desiste, igreja. Por que ele não desiste? Porque enquanto ele não vê sangue, ele não vai desistir. A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. João 10, 9. Ele veio para destruir famílias. É o principal objetivo dele. Ele veio para destruir os nossos sonhos, nossos projetos. O alvo dele é as nossas almas. Ele não desiste. Glória a Deus. Enquanto ele não levar um naquela casa para o inferno, ele não desiste. Ele não tem mais oportunidade de morar no céu, porque de lá ele já foi expulso. E o alvo dele é levar a nossa alma para o inferno. Mas em João 10, o versículo 9, no finalzinho, a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia, glória a Deus. Mas nos dias de hoje, Satanás, ele vem, espiritualmente, ele trabalha na mente dos filhos para bagunçar, para espancar pai, mãe, irmãos, porque a luta, a Bíblia diz que não é contra a carne nem contra o sangue, a luta é contra as hostes espirituais da maldade, a potestade. E ele vem de mansinho, e de repente pode levar um dos filhos, o pai, a mãe, pode partir. E não desiste. Ele continua. E a Bíblia, ela relata que essa mulher tinha uma filha dentro de casa, endemoniada. Só que ela teve uma sabedoria e uma atitude que muitos pais, muitas mães, nos dias de hoje não têm. A Bíblia diz que ela foi até Jesus. Ela estava cansada do sofrimento que vivia com sua filha dentro do lar. O diabo bagunçando, e aquela mulher se viu agoniada e correu atrás de Cristo. Glória a Jesus. E ela chega clamando e dizendo:
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Você imagine o desespero daquela mãe. Ela disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela não disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha filha. Ou seja, o sofrimento da filha endemoniada estava atingindo ela. Ela disse: Senhor, tem misericórdia de mim. A minha filha está nessa situação. E hoje, todos vós que estão ouvindo a palavra do Senhor estão aprendendo. Quando Ele vir bagunçar na minha e na tua casa, que Ele vem, tenha certeza disso, é necessário eu e você correr para os pés de Cristo. Glória a Deus. Jeremias estava num momento de angústia, de desespero, e ali ele disse, aleluia, glória, Jeremias 33:3, o Senhor disse para Jeremias, que estava desesperado: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A Bíblia não diz, mas quem sabe essa mulher conhecia essa palavra? E naquele momento, ela pede a misericórdia do Senhor por causa da filha, mas ela também estava sofrendo. Ela estava sentindo a dor da sua filha, porque é assim, quando o inimigo entra em um filho, o alvo dele é destruir tanto o filho como o pai ou a mãe. É assim mesmo. O alvo dele não é só a pessoa que está endemoniada. O alvo dele é a casa toda. Se ele puder destruir todos no mesmo dia, ele destrói. Quantas vezes a gente já viu aí no jornal dizer que pai matou mãe, matou o pai, o filho matou o pai, matou a mãe, depois tirou a própria vida? Quantas vezes nós vemos passar por aí? Quantas vezes nós não vemos um testemunho? Ou seja, ele vem e tira a vida de todos. Quando ele quer, ele faz isso. Mas essa mulher, ela tem sabedoria e vai buscar Jesus. No verso 23, a Bíblia diz assim: mas ele não lhe respondeu palavra. Quando ela começa a clamar, Jesus, ele fica silêncio. Ele fica no silêncio. Ele não deu uma palavra para ela. Eu não sei se tem alguém aqui pedindo algo para o Senhor, mas o Senhor manda dizer que ainda não é tempo. Através da palavra, o Senhor Jesus, ele ficou calado. Jesus, ele ficou no silêncio. É. E aqui, no mesmo versículo, a Bíblia diz que os seus discípulos chegou ao pé dela e rogaram-lhe dizendo, ao pé dele, e rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. O desespero daquela mulher era tão grande que Jesus ia pregando juntamente com os discípulos e uma multidão, e aquela mulher ia atrás, olha, gritando, desesperada, clamando. E os discípulos naquele tempo ali, a maioria ainda não estava liberto,
Porque assim, muitos de nós faz aliança com Jesus e durante a caminhada a gente vamos se libertando. O Senhor vai tirando um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, e pode chegar um dia que a gente receba a libertação por completo. Os discípulos disseram para Jesus mandar ela embora. Porque assim, muitas palavras vêm para entristecer você. Só que aquela mulher não desistiu. Aquela mulher não desistiu. No 24 diz: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, ele foi enviado especificamente para um povo, o povo judeu. E aquela mulher não era judeia. Em outra revisão, a Bíblia vai dizer que aquela mulher era grega, de um lugar chamado Ciro Fenício. Aí Jesus disse: olha, eu não fui chamado para essa mulher não. Eu fui chamado especificamente para um povo, o povo judeu. Ou seja, ele não veio para o mundo inteiro. Ele veio especificamente para o povo de Israel. E no versículo 25 diz assim: então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. O negócio na casa dela estava feio, espiritualmente. Materialmente poderia dar uma bênção, não faltava nada. Porque assim, tem pessoas que não vai para Jesus, sabe por quê? Porque tem de tudo. Nunca faltou o pão, tem os melhores móveis, tem uma casa bonita, mas os filhos, as filhas, só vivem se pegando. Misericórdia, Deus. Glória a Jesus. E vê os discípulos pregando, ensinando a palavra para uma multidão. E ali a Bíblia diz que os escribas ali disputavam com eles. E discutiam com eles. Uns querendo ser melhor do que os outros. Jesus chega ali, quando a multidão vê Jesus, aí todo mundo corre para a multidão. A multidão corre para Jesus. E a Bíblia diz que um
da multidão, respondendo, disse: Mestre, eu trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. Um homem se levantou da multidão e disse a Jesus: Jesus, olha, eu tenho um jovem em casa, a qual existe um espírito mudo nele, que joga ele no fogo, quer destruir a vida dele. Quando esse demônio entrava no jovem, o jovem tentava tirar a própria vida. Aí o pai do menino disse: olha, eu levei para os teus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar. Porque é assim. Nem todo mundo recebeu autoridade para expulsar os demônios. Porque tem crente que não quer jejuar, tem crente que não quer orar. Mas Jesus ensinou. Jesus jejuou e orou 40 dias e 40 noites. Aí eu e você vai para Cristo, não ora e não jejua, não lê a Bíblia. Quando o demônio se manifestar, qual é a autoridade que vamos ter? Os discípulos, Jesus disse para eles: olha, vocês não conseguiram expulsar o demônio porque essa casta de demônios só expulsa por jejum e oração. Naquele período eles não jejuavam, os discípulos. Aleluia, glória a Deus. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. Jesus manda trazer o jovem. Aleluia. Preste atenção. Onde era que esse pai estava, igreja? Quem está ouvindo a palavra aqui está entendendo. Onde era que esse pai estava com seu filho? Estava dentro de casa? Ou estava no meio da multidão? Ele não estava com seu filho endemoniado em casa. Ele levou ele para o meio da multidão. Ou seja, ele foi até Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aí a Bíblia diz assim: e trouxeram-lhe, e quando ele o viu, trouxeram o jovem, né? E quando o jovem endemoniado viu Jesus, logo o espírito que estava no jovem começou a agitar o jovem com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se e espumava. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. Você está entendendo? O demônio estava tentando tirar a vida daquele jovem desde a infância. E o pai dele continua falando: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o que o pai do menino disse para Jesus: tem compaixão de nós, ajuda-nos. Eu não sei se você está entendendo. Jesus está dizendo aqui nesta noite que você, juntamente com seu filho ou com sua filha, está precisando de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, ele está lhe chamando para um grande compromisso. Glória a Deus. Jesus quer tirar Satanás de dentro da tua casa, mas é necessário você correr para Jesus. Glória a Deus, aleluia. A mãe daquela outra foi buscar Jesus. Esse pai levou o filho até Jesus. E você vai ficar até quanto tempo dentro da sua casa?
esperando Satanás levar seu filho, sua filha. Vá buscar Jesus. Aleluia. Deus me trouxe aqui nesta noite para passar esse recado. Para você que tem um filho, uma filha que vive e bagunçando sua casa, que vive lhe confrontando. Glória a Deus. O Senhor Jesus está te chamando, pai, mãe, filho, filha. O Senhor Jesus quer te dar uma vida longa. Aleluia, Deus. Glória a E Deus. Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Não basta tão somente eu e você crer e ficar dentro da nossa casa. Tem que existir uma ação. Se eu e você não se movimentar, como é que Jesus vai trabalhar? Temos que se movimentar. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa com seus discípulos, perguntaram à parte: por que não podemos nos expulsar? E disse-lhe Jesus: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Aleluia. Você está entendendo, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Que se eu não for buscar Jesus, Satanás pode levar alguém da minha família. Eu vivia, minha esposa está ali, aí, do lado do presbítero ali, aí, Damiana. A gente vivia em guerra em casa. É, Deus, viu? Se ele falasse, minha esposa tá aqui, não me botasse eu aqui como exemplo, ele diria assim: Final de semana, quando eu chegava, tá do lado pra reconhecer você. já chegava com a caixinha de cerveja. É, Deus, era assim mesmo, Jesus. Aí nós começávamos a beber. Às vezes eu já queria sair. Quando demorava, quando chegava, já estava aquela confusão. Muitas vezes a gente já se pegou lá naquela casinha. É, Jesus. Muitas vezes eu cheguei. Porque assim, Aleluia, glória a Deus. vou falar um negócio para vocês aqui. Existe um demônio chamado Zé Pilinto, uma entidade. Ele entra numa pessoa através do álcool. Quem bebe, chega um determinado momento que esse espírito imundo, ele entra na pessoa. Eita. Eu cheguei um período de beber que eu já não estava me lembrando mais. No outro dia eu não já sabia o que eu fiz ali. E eu já estava fazendo coisas que o povo no outro dia vinha me contar. Eu dizia: rapaz, você está com mentira, rapaz? Quem disse que eu fiz isso? Mas eu já não me lembrava mais. Por quê? Aquele espírito imundo, ele entrava em mim e muitas confusões aconteciam dentro de casa. Na rua, a rua enchia de gente para ver o show. Enchia de gente a rua para ver o show. Eita, Deus, é assim mesmo. Uma vez a gente brigando lá, uma discussão lá, eu tava com uma caneca de plástico, um plástico bem duro mesmo, aquelas canecas que eles botavam o emblema dos times. Aí eu ali peguei a caneca, joguei na cabeça dela. Quando pensa que não, é o sangue descendo. Foi melando tudo de sangue.
E ali eu, quando vi o sangue ali, fiquei desesperado, aí com medo, aí já corri, saí fora já. Ela, vou chamar a polícia. Aí eu corri para um bar, fiquei escondido. Lá, né? Melado de sangue ainda, veja como é que é as coisas. Com a roupa melada de sangue. E aí quando pensa que não, veio um carro de polícia. Eu achando que ela tinha chamado. Eu, vixe, meu irmão, agora já foi. Vão me levar. Eu corri e me escondi no cantinho. Aí quer dizer, igreja, eu vivia assim, mas era. E chegou o período que acontecia de eu me envolver com outras mulheres até na mesma rua. E ela ficar sabendo dessas coisas. E ir lá tirar satisfação. Você vê, o inimigo planejava tudo certinho, né? Que é para tentar levar a minha alma ou a alma dela. Ou um dos filhos, porque os filhos vinham a separar. E a gente, possuída naquele período por esse espírito imundo, poderia fazer o mal a qualquer momento. Esse é um dos espíritos maligno. Nesse jovem era um espírito mudo, que agitava ele para um lado e para o outro, tentando tirar a própria vida dele. Ou seja, esse demônio estava tentando tirar a vida dele mesmo. Ou seja, ele estava... Se esse jovem morresse nos dias de hoje, o povo diz, olha, suscitou, tirou a própria vida, mas não sabe que foi o demônio que tirou a vida dele. E aqui a Bíblia diz que aquela mulher chegou nos pés de Jesus e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Quantas pessoas estão aqui pedindo socorro, mas não tem força. Mas a igreja chegou aqui. Oh, glória, aleluia. Como já foi pregado aqui. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu e você passar a ouvir essa palavra com frequência, porque não só é hoje que a gente tem que ouvir, é com frequência. Através da palavra, Jesus liberta eu e você. Aleluia. Jesus liberta o meu e o teu filho. Glória a Deus. Aquela mulher pediu socorro. Aleluia, glória a Deus. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Como eu já ensinei aqui no início, ele não veio para ela, que não era judeia. Ele veio especificamente para o povo. Foi o que ele quis dizer para ela. Aí ela disse, Senhor. Ela disse, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Enquanto aquela mulher buscava o Senhor, enquanto aquela mulher pedia misericórdia, enquanto aquela mulher pedia compaixão, enquanto aquela mulher se humilhava nos pés de Jesus, enquanto aquela mulher pedia socorro a Jesus, o Senhor libertou a filha dela. Glória a Deus, aleluia. E não vai ser diferente na sua vida. Quando você passar a buscar o Senhor Jesus, Deus, Ele vai libertar seu filho, sua filha. Mas é necessário sair do conforto e buscar o Senhor, que Ele vai ver a sua atitude e vai fazer um milagre. As trevas que reina, que bagunça a sua vida, a sua casa, vai bater em retirada. Porque o Senhor Jesus é a luz que veio para iluminar esse mundo. É Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. E assim eu agradeço a oportunidade nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Vou deixar um louvor aqui para encerrar. Glória a Deus.